Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã desse sabadão, dia 24, porque tem clássico, tem jogo importante e a vitória ela é extremamente fundamental para o Fluminense subir na tabela, segurar o Vasco embaixo e também a gente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. E se tem uma coisa que eu estava pensando muito para fazer esse pré-jogo com todos vocês é o nosso Fluminense. O Renato Gaúcho, ele sabe como vencer essa partida de logo mais às 18h30. O pré-jogo tá legal demais. Quero te convidar para juntos fazermos mais um vídeo importante e especial para o nosso canal Meu Tricolor depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim, gente, é sempre uma alegria, é sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Sabadão, dia 24 de maio, eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade, quero mandar com todo carinho e com todo respeito um beijo muito especial no teu coração, agradecer a amizade, agradecer a parceria e agradecer a presença de cada um de vocês nesse canal. Vocês são muito importantes para que a gente possa continuar trabalhando firme para melhorar cada vez mais o nosso canal, beleza? Então, gratidão de verdade pela tua parceria. Já quero pedir o teu apoio, a tua moral, que é muito importante para a gente seguir crescendo o nosso canal. Esse é o nosso objetivo. Não é só meu não, é de vocês também. É, sabe, crescer cada vez mais e a gente está rumo aí a 30 mil amigos e amigas no canal Meu Tricolor. Eu quero bater essa meta até o dia 17 de junho, a nossa estreia no Super Mundial de Clubes, e eu creio e acredito que juntos a gente pode conquistar lá assim, esse número de 30 mil. Então deixa o like, dá essa força, te peço de coração, não custa nada para você, mas para mim e para o meu trabalho é muito importante. Se inscreva no canal, isso que é também muito importante, é de graça. E aí você vai poder fazer parte dessa história e vai ser um prazer te receber aqui, beleza? Deixa o teu comentário, tá? Fagner, o Fluminense tem que fazer isso para poder vencer o Vasco do Fernando Diniz. Hoje é esse embate, Renato Gaúcho contra Fernando Diniz, Fluminense contra Fernando Diniz, né? Então a gente vai falar muito sobre esse detalhe aqui. Então o Fluminense precisa fazer isso para ganhar do Fernando Diniz nessa noite, tá bom? E também deixa o teu palpite aqui. Se você puder me ajudar, compartilha o nosso conteúdo, beleza pura? Vamos embora pro vídeo sem mais enrolação. Fluminense e Vasco, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, hoje às 18h30. E aí, é da tarde ou é da noite? Meu colega lá do canal Raiz Tricolor, Gabriel Amaral, um grande abraço para ele, falou que ele acha que é da tarde. Eu não. 18h30 para mim é da noite. Tamo junto. Joga no Maracanã, mando do Fluminense, tá? E a transmissão, tá? Presta atenção, hein? Ontem eu esqueci de falar, mas tem coisa nova aqui. TV Record, televisão aberta, tá? Para todo mundo ver. Premiere 2 e 3, Cazé TV e pela Play Plus, tá bom? Então vai passar no YouTube também pela Cazé TV, ok? Então show de bola. Gente, retrospecto geral entre Fluminense e Vasco da Gama. São 335 jogos na história. 112 vitórias do Fluminense, 101 empates e 122 vitórias do Vasco da Gama. O Vasco aí com 10 vitórias de vantagem sobre o nosso Fluminense. Agora eu tava pegando aqui um retrospecto entre os treinadores, entre Renato Gaúcho e entre Fernando Diniz. Meus amigos, são 10 jogos que eles já se enfrentaram. São 5 vitórias do Renato Gaúcho, 4 empates e 1 derrota do Renato Gaúcho para Fernando Diniz. E você sabe que derrota é essa? É aquela virada louca, épica, 5-4 Fluminense, lá na Arena do Grêmio. A gente saiu perdendo por 3-0 em 20 minutos e aí o Fluminense diminuiu com o Ione Gonzalez, diminuiu com o Luciano e no segundo tempo empatou com o zagueiro, como é que é o nome dele? Matheus Ferraz, depois virou com o Pedro, tomou um empate com o Kahneman e depois meteu o gol da vitória com o Ione Gonzalez. A única vitória do Diniz sobre o Renato Gaúcho,
5-4 Fluminense em cima do Grêmio, lá naquele ano, lá não sei se era 2019, não sei se era 2020, agora me falhou a memória aqui. Mas um retrospecto muito bom para Renato Gaúcho, que nos faz ter um seguinte entendimento, tá? Nos faz ter um seguinte entendimento. Renato Gaúcho, ele sabe o que fazer, ele sabe qual é a estratégia melhor para poder colocar o time dele hoje dentro de campo e vencer o Vasco de Fernando Diniz. Porque no natural, Fernando Diniz não muda. No natural. Será que ele mudou? Ponto de interrogação. Será que o Diniz deixou de ser teimoso? Não sabemos. A gente vai saber logo mais às 18h30, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer um pouco mais dessas informações de como o Renato Gaúcho vai trabalhar em cima do Fernando Diniz para poder vencer hoje, porque a vitória ela é importantíssima. Gente, tô colocando aqui agora tabela de classificação para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada. Nosso Fluminense está em sétimo, tá? Com 14 pontos e o Vasco está em 13º. É um confronto direto. 14 contra 10. O Fluminense vencendo, o Fluminense sobe 2 posições na tabela de classificação, não ganha a posição do Bragantino e nem do Cruzeiro, porque o saldo de gol deles está um pouquinho bem maior do que o do Fluminense. 3-0 e 6-0. Então o Fluminense, acredito que não ganha de goleada hoje do Vasco. Se ganhar, lambuja. Se ganhar, show de bola. Mas acredito mais uma vez um placar apertado, porque é um clássico, né? E clássico sempre é muito disputado. O normal é isso. Mas o Fluminense vencendo, o Fluminense vai a 17. Sobe 2 posições, ultrapassa Bahia e Ceará, que não joga hoje, joga só amanhã. E aí já dá aquele levante. Até porque o Fluminense precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Os últimos 5 jogos, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Então a gente precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, ok? Sem contar que uma derrota para o Vasco ele se aproxima da gente, chega a 13 pontos na tabela de classificação e fica a 1 ponto do Fluminense. Então a gente não pode vacilar. Não podemos bobear na partida de logo mais contra o Vasco da Gama no Maracanã, ok? Mas 2 jogos acontecem hoje. O jogo contra do Botafogo foi adiado, tá? Então, o Botafogo joga quarta-feira. Hoje tem mais 2 jogos nessa abertura da 10ª rodada. São Paulo e Mirassol, tá bom? Vocês estão vendo aí também na tabela de classificação. E Atlético Mineiro e Corinthians. Gente, 2 resultados perfeitos para acontecer junto com a vitória do Fluminense nessa noite. Empate de São Paulo contra Mirassol. Fica todo mundo ali bem baixinho. E Atlético Mineiro e Corinthians, ambos com 13 pontos, vocês estão vendo aí. Empatou, cada um ganha um pontinho, 14, e o Fluminense ganhando vai a 17. Então, meu irmão, hoje 3 resultados perfeitos para acontecer, para tudo dar certo nesse sábado à noite. Vitória do Flusão, empate de São Paulo e Mirassol, empate de Atlético Mineiro e Corinthians, tá ok? Agora deixa eu passar para vocês aqui a provável escalação, tanto de Fluminense quanto de Vasco da Gama, e aí a gente vem para aquele bate-papo aqui especial, já para poder despontar para o final da partida, vamos falar de arbitragem também, e aí a gente vem e encerra o vídeo. O provável Fluminense para enfrentar o Vasco nessa noite no Maracanã, campinho na tela para todos vocês aí, ó. Fábio no gol, Samuel Xavier pela direita, Thiago Silva e Freitas, a zaga titular, né? Na ideia do Renato Gaúcho, com Gabriel Fuentes na lateral esquerda. Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso. Na ponta direita, John Arias. Na ponta esquerda, tem uma dúvida. Será que é o Serna? Será que é o Keno? Tá? E na centroavância, Everaldo, tá bom? E aí, volta aqui comigo rapidinho aqui. Esse é o provável Fluminense. O que a gente pode esperar aqui? A gente pode esperar que o Renato Gaúcho ele vai jogar com muita intensidade para poder pressionar o Vasco em linha alta. Então essa é a grande verdade. Talvez o Keno ele seja o jogador para entrar no segundo tempo nessa partida. Talvez. Ou até mesmo o Ganso ele seja sacado no primeiro tempo para poder o Renato Gaúcho utilizar de uma outra estratégia. Agora, não temos Nonato, está suspenso. Quem que o Renato Gaúcho poderia colocar no lugar de Paulo Henrique Ganso? Será que ele tira Ganso e coloca mais um volante? Bom, a gente está com Otávio e Bernal lesionado. Nonato suspenso. Será que ele pode colocar Thiago Santos na volância hoje? Eu, Fagner, acho que seria uma estratégia bem definida. Thiago Santos de volante e aí a gente faria como se fosse 3 zagueiros. Thiago Silva,
Thiago Santos e Freitas, tá? Isso pra quê? Pra poder a gente ter bastante fôlego com Martinelli e Hércules acionando Arias, Serna e Everaldo. Então, gente, a estratégia ela vai ser montada, ela já está montada, o Fluminense preparou ontem para poder jogar o jogo de hoje, tá? Então, assim, acredito que o Renato Gaúcho sabe o que ele precisa fazer para poder vencer o Vasco nessa noite no Maracanã, tá bom? Deixa eu te trazer aqui o provável Vasco da Gama do Fernando Diniz. Léo Jardim, tá? Tá aí o campinho na tela para vocês. Paulo Henrique na lateral direita, tem jogado bem. João Vitor e Luiz Gustavo na zaga, ao lado de Lucas Piton, que não tem estado tão bem. Acho que o John Arias pode aproveitar muito em cima do Piton nessa noite. Hugo Moura, Tietê e Nuno Moreira, tá? Tem uma mudança aí tática do Fernando Diniz que deve vir para cima do Fluminense, com Adson, Ryan e Verratti. Então, essa escalação do Diniz mostra muita ofensividade, porque na ausência do Felipe Coutinho, ele tá trazendo o Nuno Moreira, e o Nuno Moreira é ponta. Então ele traz o Nuno Moreira pro meio, coloca o Adson, tem o Ryan e tem o Verratti. Significa que o Diniz, ele vai ser Diniz contra o Renato Gaúcho. Pelo menos é o que diz essa escalação do site GE. Se for essa mesmo, a gente não vai ter um Diniz diferente. A gente vai ter um Diniz que vai pra cima, vai ser agressivo, vai querer buscar a todo custo. Só que a gente sabe que tem os pontos aonde a gente pode atacar, que a gente pode chegar lá no gol do Vasco da Gama, e é isso que a gente quer, tá bom? Deixa eu trazer para vocês aqui a arbitragem e depois a gente vem falando aqui um pouco para vocês. Apita o jogo de hoje, Rodrigo José Pereira. Rodrigo José Pereira, ele é de Pernambuco, já apitou 2 jogos do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. A nossa estreia contra o Fortaleza, lá no Castelão, 2-0 Fortaleza, demissão do Mano Menezes, e apitou Fluminense 2, Corinthians 0 na Neoquímica Arena, tá? Apitou bem, tá? Achei que ele foi bem naquela partida ali e hoje espero de verdade que ele possa fazer novamente uma partida muito boa, muito regular e totalmente imparcial e não prejudique o clássico. Vença aquele que tiver mais qualidade, mais competência de estufar as redes. No VAR tá um camarada chamado José Cláudio Rocha Filho. Tomara de verdade que esse cara, não sei se é o mesmo lá do contra o Corinthians na Neoquímica Arena, não sei se é o mesmo. Se for o mesmo, a gente viu que ele viu um pisão do jogador do Corinthians, chamou o José Pereira, que não deu pênalti no campo, e aí depois ele foi lá e deu pênalti depois que viu as imagens. Então, para a equipe de arbitragem, eu torço para que eles possam fazer um trabalho bem justo e bem honesto, para que não haja, sabe, nenhum beneficiado na partida de hoje à noite, mas que a justiça ela seja feita, porque é isso que a gente mais quer dentro do futebol. Então, meus amigos, para poder a gente finalizar, Renato Gaúcho sabe o que tem que ser feito. Ele sabe como atuar, ele sabe como jogar para vencer Fernando Diniz. E eu espero de verdade que a gente possa encontrar, sabe, as melhores estratégias, que a gente possa estar numa noite inspirada, porque a vitória de hoje ela é fundamental para a gente subir na tabela de classificação, para poder a gente continuar ganhando moral, sabe, para poder cada vez mais entrosar o nosso grupo e arrancar aí rumo no Campeonato Brasileiro a sempre ficar na parte de cima da tabela. Eu espero de verdade que o Fluminense hoje jogue com muita intensidade, jogue com muita garra, porque é um clássico, não é qualquer jogo, é um clássico. E clássico você não joga, clássico você entra para vencer. E a expectativa que eu tô hoje é que o Fluminense entre para vencer essa partida e vença ela depois dos 90 minutos mais os acréscimos do juiz, tá bom? Não falei para vocês aqui, mas ó, tem jogador suspenso, tem jogador que tá pendurado, no caso do Fluminense, no Samuel Xavier. Se tomar o terceiro cartão, se tomar o cartão amarelo hoje, não enfrenta o Internacional na próxima partida, tá bom? Então, gente, o meu palpite para hoje, tá? Sendo muito honesto para todos vocês, acredito que se a gente colocar uma estratégia bem definida dentro de campo, a gente vence essa partida hoje de 3-1, tá? Placarzinho um pouco, né? Não é tão apertado, mas acredito que a gente consiga fazer essa vitória se a gente elaborar bem a estratégia e jogar com qualidade, inteligência. 3-1 Fluminense hoje em cima do Vasco da Gama e o Renato Gaúcho mantendo essa invencibilidade aí contra o Fernando Diniz. Deixa o teu placar aqui, deixa o teu palpite, vai ser Renato Gaúcho contra Fernando Diniz, vai ser Fluminense contra Fernando Diniz, beleza? Depois do jogo, a gente vai voltar para poder a gente fazer aquele vídeo pós-jogo aqui, quem sabe da nossa vitória, se Deus quiser, para poder a gente trocar uma ideia bem bacana aqui no nosso canal Meu Tricolor. Beijo no teu coração, tamo junto e ó,
Vitória! Fluminense. Não vitória para Fernando Diniz. Vambora, tamo junto. Valeu, galera.